Romance, drama, ação, terror, comédia e ficção científica são os gêneros presentes nas telas do cinema. Mudo, falado, preto e branco, colorido, musical ou em 3D. Quem não gosta de assistir um bom filme? Uns apreciam, outros são apaixonados e tem aqueles que analisam as histórias contadas por grandes diretores. Cinéfilos é o tema de hoje e a gente quer saber a sua opinião. Está no ar, Antenados. O Antenados está no ar e o tema de hoje é cinéfilos. E para conversar com a gente, conto com a presença do crítico de cinema, Edu Fernandes. Obrigada pela presença, Edu. Obrigado pelo convite. E dos alunos da Universidade São Judas, Mariana Salvati, Thaís Timóteo, Leandro Caproni, Ângelo Dias, Samir Bravo e Rafael Tavares. E para começar o programa, vamos ver se os jovens gostam de cinema e por que apreciam essa arte. Vamos conferir. O que é o cinema para você? O cinema para mim é algo em que eu possa colocar a minha imaginação em prática. O cinema para mim é uma forma das pessoas se comunicarem. Cinema para mim é uma arte, uma das artes, e eu acho que é a mais bonita de todas, que dá para expressar a emoção, tanto visualmente, você vê, você sente aquilo que eles estão passando. Uma arte que atrai várias pessoas de qualquer idade, porque ela traz uma certa magia que às vezes é necessário para a vida da gente. O que o cinema faz você sentir? Emoção é uma forma de transformar a minha emoção em realidade. Vai depender do gênero que eu estou assistindo. É essa magia mesmo, não sei, você se transporta para uma outra realidade, no caso. Qual é o seu filme predileto? Avatar. Porque é um filme que chegou com 3D, né? Foi uma experiência nova e a forma como o contexto do filme me agrada muito. Star Wars é um clássico do cinema que, revolucionou gerações e eu me pego assistindo várias vezes. Meu filme predileto, acho que é O Fabuloso Destino de Amélie Poulain, que é um filme francês. Eu acho muito fofinho. Ele é um filme simples e bastante delicado. Bacana. Bom, e agora eu quero saber de vocês. Vocês gostam de cinema? São apaixonados pelo cinema? Olha, eu gosto bastante de cinema. Tanto que eu estou fazendo minha iniciação científica em cima do cinema para falar do suspense nos filmes do Hitchcock. E fora isso, é um tema, não só um tema, eu adoro assistir filme, né? E é uma coisa que eu tento fazer sempre que possível. Você também, Leandro? Também, gosto muito de cinema, gosto muito de assistir, de ir atrás do que tem na produção do filme, como foi dirigido, como foi feito. Essa parte mais dos bastidores. Sim, também. E você, Mariana, também gosta? Eu também adoro assistir cinema e prefiro ir no cinema do que assistir na televisão, porque lá você sente mais a história, como a tela é bem maior, você se sente dentro da história. E vocês também gostam de cinema? Se consideram apaixonados? Eu gosto, como a Mariana falou, eu gosto do cinema e de cinema, né? De ir ao cinema. Eu acho que tem todo um contexto ali. O filme foi, às vezes, na maioria das vezes o filme é feito para a telona, você assistir em casa, você perde muito daquela interação. E eu gosto também de discutir sobre cinema, que eu acho que é uma extensão do filme. Não adianta você ir lá só e sentar, ficar 2 horas vendo aquilo e não sair para conversar sobre o assunto. Às vezes pede uma discussão. Você também, Rafael? Eu também adoro cinema, acho que estou realmente apaixonado pelo cinema. Gosto de me sentir bem lá, como o Ângelo falou, no cinema, dentro do cinema, na telona, todo o ambiente, o som. Gosto da história do cinema, ver como é que ele evoluiu, filmes antigos. Vou atrás também dos diretores, quero saber por que ele fez aquilo, o que influenciou ele. Thaís? Nossa, eu adoro. Em uma semana eu fui 3 vezes já. Acho que tem muita novidade o cinema trazendo aí. Você sempre vai ao cinema? Sempre. Não pode faltar. Edu, o cinema surgiu em 1895. Desde o início as pessoas gostavam de ir até o cinema, gostavam do cinema, eram apaixonadas por essa arte? Os Lumière, os irmãos Lumière que inventaram, acharam que ia ser uma moda, assim, passageira. Mas ele se provou ser diferente e era uma coisa muito popular. As salas antigas tinham mais de 1000 lugares.
né? Hoje em dia, as salas têm 400. E tinham grandes teatros que tinham uma tela só. Aqui no Brasil a gente tem alguns ainda preservados, como o Odeon no Rio, Olímpia no Pará, mas que é dessa época que grandes massas iam ver filmes. E era muito barato, era uma arte muito acessível. Hoje em dia já não é, né? Infelizmente. E para você, como foi ingressar e analisar, né? Ser um crítico de cinema? Eu fiz um caminho muito diferente da maioria dos críticos. Eu fui formado em videolocadora. A maioria dos críticos de cinema são formados em mostras, né? E em cinema mesmo, saindo de casa, indo no cinema várias vezes ao dia, aproveitando mostras, exibições especiais. Eu morava muito afastado do centro da cidade, então eu não tinha essa chance, mas eu ia toda semana na locadora e minha família pegava pelo menos 5 filmes. E era tudo variado, que tinha que ter um filme infantil pra gente, tinha que ter um filme de mais de ação ou ficção científica pro meu pai, um filme romântico pra minha mãe. Então eu fui acostumado a essa pluralidade de gêneros. Então você acabou entrando, foi algo que aconteceu. Você nunca falou, não, eu quero ser um crítico, ou não, foi algo que realmente no decorrer. Foi tudo muito naturalmente. Eu fui gostando de cinema e eu resolvi trabalhar com isso. Fiz faculdade de cinema e lá eu percebi que o set de filmagem não é o ambiente profissional que eu quero pra mim e a carreira que eu quero seguir. E lá eu percebi que eu então ia ter que achar uma outra forma de continuar envolvido. E aí eu fui para crítica e me encontrei lá. E tem tudo a ver, porque nessa época de videolocadora, eu sugeria filmes. E não é só para minha mãe e para meu pai, para as pessoas que estavam lá. As pessoas estavam indecisas na prateleira com 2 títulos na mão, eu falava, não, esse aqui é melhor. Isso com 10 anos de idade. Então é uma coisa que já está meio dentro de mim, sempre eu só externei, sei lá, a partir de 2006. Tá, e para vocês, que tipo de emoção o cinema transmite para vocês na hora que vocês estão assistindo um filme? Eu acho que é bastante de identificação, né? Você se identificar com o personagem, com a situação que ele vai passar, ou então, pelo menos, ele passar por algo que você gostaria de estar presenciando, de estar acontecendo com você. Acho que é muito por identificação para mim, pelo menos. Acho que essa emoção varia muito com o gênero que você está assistindo, né? Se você assiste uma comédia, logicamente você vai ficar alegre, contente. Se você assiste um filme de terror, é para dar um medo. Então varia muito essa emoção. Edu, o que é um cinéfilo? Ele é mais que um amante do cinema? Ele é um crítico, um especialista? O cinéfilo é qualquer pessoa que é apaixonada por cinema. Todo crítico de cinema tem que ser cinéfilo. Se a pessoa está trabalhando nessa área e não gosta de cinema, não sei o que está fazendo da vida. Mas o cinéfilo mesmo é só uma pessoa que é apaixonada por cinema e expressa de alguma maneira, né? Tendo uma coleção, vendo muito filme, de alguma forma assim. Aonde vocês consideram cinéfilos um entendedor de cinema? Então, eu acho que o cinéfilo é muito mais fácil uma pessoa dizer que você é do que você falar, botar a mão no peito e falar assim, não, eu sou um cinéfilo. Porque vai da sua vontade de saber mais, entendeu? Uma pessoa pode só gostar de cinema, que nem eu gosto muito de cinema, só que eu não decoro o nome de todos os atores, não sei a trajetória de vida deles, todos os filmes que eles fizeram, só que já tem colegas meus que sabem, entendeu? Então eu acho que eu não me considero um cinéfilo muito exaltado, mas sim uma pessoa que gosta muito de cinema. Entendo. Você, Rafael? Eu gosto muito de cinema, só que eu me considero um pouco mais crítico, que eu olho os trabalhos do diretor e fico olhando, ele vacilou aí, ou ele fez esse filme baseado em outra coisa. Eu gosto muito de procurar as influências daquele filme e a carreira do diretor, a carreira dos atores. Ele está numa fase boa, ele está na fase ruim. Eu faço muito isso com o Woody Allen, que ele tem essas fases dele. Edu, você acredita que um cinéfilo é apaixonado pelo cinema só ou também ele busca o conteúdo? Eu acho que a maioria dos cinéfilos, eles vão além de só, né, de só gostar de ver um filme. Eles gostam de pensar, de falar sobre o filme. Que o programa do cinéfilo dificilmente acaba no cinema, né? Normalmente eles se reúnem, fazem grupo de discussão, ou então tem um cineclube. Alguns são mais na sua, assim, assiste em casa ou assiste no cinema e fica quietinho. Mas a maioria mesmo gosta de discutir, de ir atrás, de expressar sua opinião. No caso, ele prioriza um gênero específico ou ele gosta de todos os gêneros? Também é difícil colocar uma regra, né? Tem muita gente que adora gênero. Um gênero que tem uma grande massa assim, de cinéfilos especialistas é terror.
Tem muita gente que adora filme de terror, tenho vários amigos que só assistem filme de terror. Aí tem alguns que são muito na parte de fantasia, alguns de suspense, e tem aqueles que são aficionados por alguns diretores, como ele falou aqui, né? Que no caso do Woody Allen. Tem gente que é louca por Almodóvar, tem gente que adora o Spielberg. Então, tem as suas gangues dentro da gangue também. E você tem um gênero predileto? Não tenho. Assim, eu gosto muito de coisas que vão pelo lado psicológico. Eu gosto, na verdade, de histórias bem contadas, não só no cinema, até na música. Quando a letra conta uma história bonita, eu gosto da música. Então eu gosto de histórias bem contadas, é isso que me atrai. E vocês, têm um gênero que mais gostam? Eu gosto mais de terror e suspense. Ultimamente eu tenho pegado bastante filmes clássicos para assistir, por exemplo, do Hitchcock, do Kubrick, e eu tenho procurado mais essa linha de terror, que é o que eu tenho gostado mais. E você, Mariana? Eu gosto mais de aventura e romance. Romance. Então, eu não tenho um gênero específico, mas eu costumo escolher pelo estilo do filme, assim, o tipo de filmagem, o tipo de jogo de câmera, mas não apegado só ao gênero. Pode ser uma ação, mas que seja bem filmada como um drama, entendeu? Não exatamente o gênero. Entendeu. Fantasia e ficção científica, na sua maioria. São suas preferidas. Mas sempre tem um lugar para bons diretores, tipo Inarritu, que fez Babel, fez Amores Brutos. Então, bons diretores, assim, até às vezes não tão conhecidos. Sai um pouco, mas o que eu mais gosto mesmo, que é que dá aquele prazer de fazer uma pipoca para assistir, é ficção científica e fantasia. Você, Thaís? Eu amo desenho animado. Desenho animado. Todos, assim, acho muito legal. E como os dubladores, né, encaram o desenho e botam tudo pra fora, assim, acho incrível isso. Bacana. Você? O gênero preferido é difícil, mas eu gosto bastante de filmes que falam de lições de vida, principalmente os franceses. Gosto também de filmes históricos que falam da cultura do país, como Akira Kurosawa, que fazia muito isso com o Japão. Bom, então Antenados vai para um rápido intervalo e na volta a gente continua a falar sobre cinema. Não sai daí. O filme italiano Cine Paradiso, de 1988, de Giuseppe Tornatore, retrata bem a cinefilia com a paixão do garoto Totò, interpretado por Salvatore Cássio, que passa as tardes no Cinema Paradiso com o projecionista Alfredo, interpretado por Felipe Noiré, que o ensina a amar a sétima arte. A primeira sessão pública de cinema do Brasil foi realizada no Rio de Janeiro, no dia 8 de julho de 1896, com a chegada do cinematógrafo dos irmãos Lumière, 7 meses depois da histórica exibição dos seus filmes em Paris. O Antenados está de volta e o tema de hoje é cinéfilos. Edu, o nosso país preserva a história do cinema nacional? Muito mal, infelizmente. O tema mais clássico nesse caso são as chanchadas da Atlântida da década de 40, aqueles filmes carnavalescos, musicais, divertidos. Foram feitos centenas e o último número que eu tive é que tinham 40 preservadas. Isso é triste. Isso quer dizer que o filme se perdeu. A não ser que a gente ache perdido no porão de alguém e por um milagre esteja conservado, a gente perdeu isso. E isso é muito ruim. Mas onde estão esses 40? Porque aqui em São Paulo a gente tem a Cinemateca. A maioria está na Cinemateca. A Cinemateca está fazendo um esforço muito grande para preservar o que a gente ainda tem. Tem grandes projetos de restauro de filmes. Todo ano o Festival do Rio passa um filme restaurado, antigo. A Mostra de Ouro Preto discute muito isso. A gente está tentando salvar o que ainda dá para ser salvo, mas a gente pecou muito historicamente. Mas lá é um lugar... Lá é um antro, é um santuário que eles preservam muito bem. Lá tem sala refrigerada, condições ideais de conservação de filmes brasileiros e não brasileiros também. E vocês já foram na Cinemateca? Nunca foram? Eu já fui lá. Lá é o paraíso dos cinéfilos, né? Tipo, você entra, já tem quadros sobre cinema, falando sobre cinema,
o ambiente é legal, as salas lá são muito boas, eu gostei do áudio e sempre depois as pessoas começam a conversar sobre cinema, que a maioria de lá são grandes fãs. Claro, é um lugar muito bonito, inclusive. Então vamos ver um pouquinho da Cinemateca. A Cinemateca Brasileira, localizada na Vila Clementino, em São Paulo, é responsável pela preservação e difusão de filmes, vídeos, livros e documentos históricos. Uma pessoa deposita um filme aqui, o maior objetivo é guardar ele e preservar ele para que ele dure o maior tempo possível. Então o filme vai para um galpão climatizado, quando necessário é feito cópia, quando necessário é feito cópia do negativo. E a partir dessa preservação a gente também tem um outro foco que é difundir. Então para isso tem 2 salas de cinema e uma série de programas que são desenvolvidos aqui dentro que são para que o acervo não fique simplesmente guardado, mas também que ele possa ser exibido. A Cinemateca tem essa preocupação e sempre teve de buscar novas soluções na questão do acondicionamento. Por exemplo, a gente tem um galpão de filmes só de matrizes, um só de nitratos, quer dizer, separando os tipos de materiais para um não contaminar o outro. E aí, a partir disso, é montado o acervo e aí tem a parte da programação. Várias obras de arte expostas no pátio da casa fazem referência a cenas de filmes. A Cinemateca possui um dos maiores acervos de filmes da América Latina de grandes diretores do cinema nacional, como Glauber Rocha, Mazzaropi e José Padilha. Atualmente, a Cinemateca tem 35 mil títulos entre ficções, documentários, cinejornais e registros familiares, mas esse acervo não está totalmente digitalizado. E dentro desses títulos está o resgate do acervo jornalístico da TV Tupi. Nós vimos a importância da Cinemateca em preservação do patrimônio nacional, do cinema e dos arquivos da TV Tupi, a primeira televisão aí nacional. Edu, qual a importância da Cinemateca para o filme nacional? É um lugar onde a gente tem garantia de que ele vai ser preservado, né, que ele vai estar lá e que a gente vai ter acesso a ele. Todo filme nacional tem que entregar uma cópia para a Cinemateca. É de bom tom que entregue-se até mais, né? Para guardar lá e poder exibir, poder passar na programação, nas mostras que a Cinemateca mesmo organiza esse dia. E para, no caso, o filme estrangeiro? O filme estrangeiro, a importância é também ter um lugar em que ele esteja preservado, porque se acontecer uma eventualidade e o país de origem não ter esse filme, ele consegue recuperar. Recentemente mesmo a gente viu aqui em São Paulo uma cópia nova do filme Metrópole, de 1928, que a gente conseguiu ver ele inteiro pela primeira vez em décadas, porque na Argentina acharam uma cópia maior do que a que foi exibida no mundo inteiro. Na sua opinião, qual é a sua preferência, o estrangeiro ou o nacional? Como eu falei, eu gosto de histórias bem contadas, nacionais ou estrangeiras. Nas lojas do Brasil, é o único lugar do mundo onde cinema nacional é gênero, né? Tem a bancadinha de comédia, de romance e a bancadinha de nacional. Não sei por que o Meu Nome Não É Johnny não pode ficar do lado da comédia romântica. São 2 comédias. Por que, né? Então, acho que isso indifere. A produção da Antenados também fez uma enquete para saber a preferência dos universitários por filmes nacionais e estrangeiros. Vamos conferir. Você gosta mais de cinema nacional ou internacional? Ambos. Depende muito do filme. Eu gosto mais do cinema internacional, né? Mas eu reconheço o cinema nacional também, acho muito importante a gente reconhecer. Mas, assim, a variedade de filme internacional que tem é muito maior e muito melhor. Eu valorizo o cinema nacional, porém, dentre os gêneros que eu gosto, tipo ficção, aventura, no Brasil não tem muito. Então, nessa área, eu fico mais com o internacional mesmo. Qual é o seu filme nacional predileto? Nacional? O Alto da Compadecida, porque retrata muito o Nordeste e a realidade do povo brasileiro. Filme nacional predileto? Nossa. Acho que... não sei. Olha, nacional, eu me surpreendi agora muito com Dois Coelhos,
porque ele vai de acordo com o gênero que eu gosto e que no Brasil aqui não tem muito. Então, eu fiquei bastante surpresa e eu gostei bastante. Você vê, né? O cinema internacional ele ainda está em evidência, mas os jovens ainda gostam um pouco de cinema nacional. Você acha que isso pode aumentar, vem aumentando? O público no cinema nacional tem anos melhores e anos piores, né? A gente tem conseguido manter uma porcentagem perto de 10 a 15%. Anos excelentes são 22%. Ou seja, de cada 100 pessoas que vão no cinema, 22 vão ver filme nacional. Mas a média é 10 a 15%, o que é muito baixo. Na França, 50%. A gente tem que lutar para conseguir esse número. Eu acho que é um número mais justo. E vocês? Gostam mais de cinema nacional ou estrangeiro? Então, uma vez que eu fui no cinema com os amigos, eu convidei um pessoal, vamos no cinema comigo. Aí a gente chegou lá na frente para comprar os ingressos e vamos assistir que filme? E a gente, vamos assistir este filme brasileiro aqui, que eu vi o trailer e achei que deve ser muito engraçado, chama Billy Pig. Aí eu entrei, né, aceitamos, tal. Aí meu colega me perguntou, a gente estava conversando sobre cinema. Ele, Ângelo, qual é o pior filme que você já viu na sua vida? Eu falei, olha, não sei. Aí a gente sentou, apagaram nossas luzes, a gente assistiu o filme. No término do filme eu olhei para ele e falei, esse é o pior filme que eu já vi na minha vida. E foi a última vez que eu fui ao cinema assistir filme brasileiro. Como eu gosto muito de cinema, eu vou e se tem filme brasileiro, eu assisto. Só que foi uma decepção enorme que vai me fazer pensar duas vezes na próxima vez que eu for assistir um filme brasileiro, ainda mais pagar o preço do cinema para ir assistir o filme lá. Realmente foi muito ruim. Mas eu acho que quanto ao cinema nacional, as pessoas acabam se acomodando muito ao que é veiculado só no cinema. Eu acho que o cinema brasileiro tem muito filme bom mesmo. Chega a ter, em questão de documentário, então, chega a ter filmes melhores do que internacionais. Só que as pessoas se limitam muito ao que está no cinema e acham que o cinema nacional ele é aquilo só. A veiculação é baixa, mas eu acho que a qualidade é muito grande, só que ela não é buscada. Então você acha que falta então interesse das pessoas pelo cinema? Principalmente, eu acho que... Acho que também cabe o que o Edu falou, né? Que a gente separa o cinema nacional como gênero. Porque assim, você com certeza já assistiu um filme americano ruim. E nem por isso você fala, nunca mais vou assistir um filme estrangeiro. Com certeza. Então, vale, assim, você assistir outros filmes e viver que tem coisas boas. No Brasil a gente não tem filtro, né? Porque lá nos Estados Unidos eles fazem 5 mil filmes por ano e aqui não chega a metade. Tem um filtro. Aqui não tem. A gente faz aqui, a gente vê aqui. Então a gente acha que o estrangeiro é melhor, mas porque tem um processo em que alguns são eliminados no caminho e aqui no Brasil não, né? E aí fica esse problema. E o que ele falou também está muito certo. A gente faz acho que 300 filmes por ano e 4 fazem mais de 1 milhão de espectadores. Está muito errado isso, né? As pessoas não conhecem o cinema nacional. A maior parte dos filmes nacionais não chega a 20 mil espectadores. Mas onde que eu encontro esses filmes? Porque eles passam no circuito de arte, né? Eu vou para onde? Eles passam no circuito de arte. Lembra que ele estreia, passa em uma sala, por uma semana, pouca gente vai, aí você vai falar pro dono do cinema, continua tendo prejuízo com esse filme? Ele, não, ele vai pegar o americano que estiver lançando. Então, é importante o brasileiro que gosta de cinema ficar atento aos sites de cinema, às revistas de cinema, sobre as estreias e ir no primeiro final de semana, que aí o filme vai bem e continua em cartaz. E no início do programa vocês falaram que preferem assistir filme no cinema, né, Edu? Eu quero saber de você. Você prefere assistir no cinema ou em casa? Apesar de eu ter sido formado em televisão, eu prefiro assistir filme em cinema. Porque é para lá que ele é feito, né? E é uma coisa... Uma prova da magia do cinema é a questão do efeito visual. Quando você assiste ele no cinema, é mais fácil de ele te enganar. Semana passada eu estava revendo o Hugo Cabret e eu achei os efeitos visuais não tão bons quanto quando eu vi no cinema em 3D, que teoricamente eu devia ver melhor. Mas na TV ele me iludiu, na forma boa da palavra, menos do que no cinema. E para escrever uma crítica, o que você avalia na hora que você assiste um filme? Eu avalio antes de tudo a coerência. O filme tem que ser coerente na sua proposta e no seu público. Teve um filme que alguns anos atrás foi lançado que é uma comédia romântica para moleque. Isso não é coerente. Comédia romântica é para público feminino e para homens sensíveis, né? Não para moleque da 7ª série. E fizeram a comédia romântica para moleque. Eu não consegui falar bem, eu fiquei ofendido pelo filme, porque não tem coerência. Falando em filme, qual é a cena de um filme que mais marcou vocês? Eu acho que é do Iluminado, que ele dá a machadada na porta, coloca a cabeça assim, fala, Shelley, pô, é melhor cena.
Eu acho que a minha é do Trainspotting. Ele entrando dentro da privada para pegar a droga que ele precisava ali na hora. E aí é uma cena super surreal. Ele mergulha num lugarzinho desse tamanho, entra e depois ele volta, assim, todo molhado. É muito engraçado essa cena. Você tem, Ângelo, uma cena? Eu gosto muito da cena final do Blade Runner, quando aparece não é spoiler, né? Então, quando aparece um unicórnio, porque ele expressa com clareza a atitude do autor do livro, né, que escreveu o Blade Runner, da ambiguidade, se ele é um robô ou se ele é um humano. Difícil, mas eu acho que a cena final dos 7 Samurais, do Akira Kurosawa, quando os 3 sobreviventes, eles ficam falando que eles não venceram, porque houve a guerra. Nossa, bacana, né? Então, deixa eu opinar, né? Eu não vou dizer a minha preferida, porque eu não tenho preferida. Todo ano tenho um pesadelo, que é escolher o melhor filme do ano. Eu não consigo. Mas então eu vou citar uma do cinema nacional, que é que eu defendo muito. O Final do Pagador de Promessas, que é um filme de 60 e alguma coisa, do Dias Gomes, que se passa na frente da igreja e tem uma série de símbolos e tem uma série de significados, e se eu contar eu estrago o final. O cinema, ele tem esse poder de influenciar a pessoa ao ponto de mudá-la? Muita gente fala, depois de ver esse filme, eu valorizei mais coisas, sei lá. Eu vi um filme, por exemplo, um filme italiano que falava de 3 velhinhas, e aí eu cheguei em casa e liguei para minha avó, porque eu estava com saudade dela. E teve um filme francês chamado Bem-vindo, que incentivou a mudança de uma lei de imigração na França. Bom, quero agradecer a presença, Edu. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Por estar aqui, foi bem legal, bem divertido. Obrigada também aos alunos aqui da Universidade de São Judas. E se você aí de casa quer dar alguma opinião ou tirar dúvidas, curta nossa página no Facebook ou mande um e-mail. A gente fica por aqui. Até o próximo programa.